No dia 31 de janeiro de 2019, há 2 anos, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público criaram conjuntamente o Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade, Grande Impacto e Repercussão. A medida, que visa conferir celeridade nas respostas do sistema de justiça às vítimas de grandes catástrofes, é um novo olhar sobre o sistema de justiça brasileiro. O Observatório surgiu em janeiro de 2019, há 2 anos, logo após o desastre de Brumadinho. Então, no início de janeiro, ocorreu o desastre de Brumadinho e, por conta desse grande impacto, à época, o presidente do CNJ, o ministro Toffoli, e a doutora Raquel Dodge, procuradora-geral da República, por ato conjunto, resolveram, então, instituir o observatório e, inicialmente, foram inseridos ali 4 casos de grande repercussão. E em razão do grande impacto, principalmente em relação à vida e morte, né? Nós tivemos aqui Chacina do Naí, ela completa agora em janeiro 17 anos. Boate Kiss, 8 anos. Desastre Mariana, foi em novembro, 5 anos. E Brumadinho, janeiro, 2 anos. O observatório, como tal, como o nome indica, ele plana acima das instituições que julgam casos concretos para mergulhar naqueles problemas emergentes que por si sós envolvem altas questões econômicas, sociais e políticas que geram impacto, que têm grande repercussão e que afetam a vida dos brasileiros. Assim, o observatório atua preventivamente, detectando os grandes problemas nacionais no plano do sistema de justiça e buscando solucioná-los. Esse observatório é um olho vivo. É um olho vivo, toda a sociedade ela pode olhar todos os processos que envolvem essas 4 tragédias que nós vivenciamos em nosso país. A possibilidade de o ser humano, grandes empresas, causarem grandes danos de grande impacto, talvez demande uma adaptação específica nos meios jurídicos e no próprio sistema, para permitir que ele dê a resposta rápida, adequada, que resolva problemas de grande magnitude. E nós percebemos que a população brasileira, muito corretamente, exige cada vez mais eficiência no sistema de justiça. E por isso nos pareceu muito importante que o Ministério Público e o Poder Judiciário, 2 instituições fundantes e essenciais ao sistema de justiça, sentasse para ouvir a sociedade civil e perceber que problemas são esses. E assim eu fiz, como presidente então do CNMP, uma proposta ao presidente do CNJ para que nós criássemos esse observatório de questões complexas e de difícil solução. A composição do Observatório Nacional é paritária, com 7 integrantes vindos do CNJ e 7 integrantes do CNMP, sob a presidência conjunta dos presidentes desses 2 conselhos, e funciona com o auxílio administrativo de servidores do CNJ e do CNMP. E foi a primeira vez, então, que nós passamos a ter um observatório conjunto, CNJ e CNMP, com a participação dos conselheiros, dos juízes auxiliares, dos servidores, e também com a participação do Conselho Federal da OAB, Advocacia Geral da União e Defensoria Pública, dentre outras entidades e instituições que sempre estão presentes ali no observatório, acompanhando esses grandes temas. Eu acho que o mais importante a se tratar sobre essa questão é que o observatório, como outras iniciativas similares, ele trata de um problema extremamente complexo, para o qual ninguém tem uma resposta específica. Então, eu acho que ele representa a superação de uma ideia clássica e inapropriada de processo, em que o processo era uma questão entre um autor e um réu para ser decidida por um juiz.
No dia 5 de novembro de 2015, aconteceu o rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais. Além do desastre ambiental, a tragédia tirou a vida de 19 pessoas. Desde 2016 e 2015 aconteceu o desastre, né? Onde veio milhões de cúbicos de rejeitos, né? Assolando o nosso rio, tirando a nossa fonte de renda, né? Onde eu tenho um projeto social com 92 famílias que trabalhavam nesse projeto para complementação de renda, ou pessoas que só tinham aquela renda, só aquele negócio para ter sua própria renda. A nossa vida antes era aquela vida, tínhamos o rio como lazer, fonte de renda, tudo para nós, era só alegria. Quando a gente ia para o rio buscar essa matéria-prima, a gente tirava areia, tirava argila, tomava banho, os filhos, os netos, levava todos para tomar banho, pescava. O caso de Mariana foi o primeiro caso que o Conselho Nacional de Justiça, com o apoio dos tribunais locais, né, Tribunal de Justiça de Minas e também o TRF da Primeira Região, conseguiu reunir num painel de BI, de Business Intelligence, o número único dos processos que diziam respeito a essas questões, e também da Justiça do Trabalho, TRT. Então, nós indagamos aos tribunais, perguntando qual era o número único dos processos referentes a Mariana, né, e a todos os casos ali do observatório. E só Mariana, me recordo, que o desastre de Mariana eram mais de 60 mil processos. E grande parte desses processos na Justiça Estadual reclamando a questão da água, porque a água ficou contaminada e aí a população toda sem água. Tem as ações que correm na Justiça Federal que dizem respeito às indenizações ambientais e também às indenizações de populações vulneráveis. E na Justiça do Trabalho, algumas questões relacionadas ao vínculo de trabalho. Então, só Mariana eram mais de 60 mil processos que pela primeira vez o CNJ reuniu numa ferramenta, no painel de BI, e publica essas informações no site do Observatório Nacional, e a partir do número único é possível que as pessoas tenham maior conhecimento e acesso, né, ao que aconteceu em cada um daqueles processos. A verdade é que essas pessoas são totalmente desprovidas de notas fiscais, de atas lavradas em cartórios ou de provas documentais que atestem essas profissões. E o que nós buscamos foi, a partir da compreensão dessas categorias e das dificuldades que essas categorias tinham e vivenciaram, empreender as flexibilizações. Então, se nós tivermos ali 700 quilômetros de um rio que foi contaminado, que foi poluído, né? As pessoas que ali trabalhavam, lavadeiras, carroceiros, pescadores, essas pessoas mais simples, que às vezes nem documentação completa essas pessoas têm. Essas eram as pessoas com maior dificuldade de acesso à justiça. Então, como facilitar esse acesso? Foi, então, desenvolvido um sistema para o cadastramento dessas pessoas. Eu sempre insisto que o cadastro é o ponto inicial e é o ponto essencial para dar velocidade na resposta. O sistema simplificado criado pelo TRF-1, especificamente para reparação de danos ali naquelas tragédias do rompimento da barragem de Minas, ele é um sistema que pré-precifica um dano, de modo que quando uma eventual vítima busca reparação ao seu prejuízo no Poder Judiciário, ela não tem que entrar na miudeza do detalhe e não tem que esperar tanto tempo para ter a reparação do seu dano. Então eu procurei flexibilizar muito, admitindo, por exemplo, comprovantes de matrícula nas escolas, né? Prontuários médicos dessas pessoas do SUS, nas clínicas locais, que eventualmente estivesse declarando qual é o endereço daquela pessoa. E com isso, nós agora, no início de janeiro, temos uma resposta que é uma resposta da Justiça, uma resposta do Poder Judiciário, no sentido de permitir
a partir das ações, né, e dos acordos feitos com a participação do Ministério Público, envolve, enfim, né, a Defensoria, envolve todos os atores, mas foi possível encontrar o cadastro, foi possível encontrar a metodologia, e mais de 5.000 pessoas, agora em janeiro, foram efetivamente indenizadas. Essas pessoas hipossuficientes, as mais necessitadas, cujas indenizações, né, tiveram um valor ali de 100 mil a 600 mil, dependendo do caso. É óbvio que nunca, né, essas indenizações financeiras, elas reparam efetivamente o problema que as pessoas tiveram, mas é uma forma de estimular um recomeço, né, em relação a essas atividades. Agora, verifique que Mariana, foram 5 anos para se chegar até o sistema, até o procedimento, até a desburocratização desse processo e efetivamente atingir, beneficiar essas 5.000 pessoas. As pessoas que recorrem ao sistema de justiça, elas já tiveram outros meios de solução frustrados para os seus problemas. A justiça é uma última via que as pessoas, em geral, recorrem quando tem um conflito, quando tem os seus direitos frustrados. Nunca imaginei antes que doía tanto perder a fonte de renda da gente, perder o lazer, perder nosso rio. Nosso rio é a nossa vida, é a nossa história. O rio passa dentro da cidade de Baixo Guandu. A vida toda convivi com o Rio Doce. E, de repente, perder foi como se perdesse um membro da família. Muito difícil, dói muito. Nós temos pessoas que esses 5 anos que tiveram as suas rendas interrompidas estão em dívida com aluguel, pessoas que foram despejadas das suas casas por não pagar seu aluguel. Então, isso é muito triste. E saber que hoje eles vão ter suas casas, não tem felicidade maior. Então, de nada adiantava cuidar para a melhor reparação do Rio Doce, enfim, da própria região oceânica, do litoral do Espírito Santo, ou construção de novas casas, reassentamento, se a indenização não chegasse aos atingidos, aquele que está na ponta. Desde 2018, moradores de 4 bairros alagoanos são ameaçados pelo afundamento do solo devido à extração de salgema, o que provocou tremores de terra e colocou em risco a vida de 40.000 pessoas. Nós tivemos aqui um problema sério envolvendo 4 bairros da cidade que apresentaram um afundamento do solo. Basicamente, o que a gente tinha eram ruas afundando, rachando, casas com problemas estruturais graves, prédios com ameaça de desmoronar. Recebemos a visita do Serviço Geológico Nacional, antiga CPRM, para investigar o que vinha acontecendo, inclusive um evento sísmico que teve aqui na cidade, e o relatório do Serviço Geológico apontou que a causa estava associada à extração da salgema. Esse é um caso que chegou ao Observatório Nacional do CNJ e do CNMP por meio de uma conversa que tivemos na ocasião com o representante da Agência Nacional de Mineração, e indaguei dele. Tivemos recentemente desastre de Mariana envolvendo barragens, tivemos agora outro desastre envolvendo a questão da mineração, que é Brumadinho, e eu gostaria de saber dos casos, né, acompanhados pela Agência Nacional de Mineração, qual é o caso de maior risco. E ele respondeu imediatamente que o caso de maior risco, que precisaria de medidas preventivas, era o caso de Maceió, notadamente ali o caso do bairro Pinheiro. Quando se deu o primeiro tremor na casa de um amigo nosso, também no DEC, que é o Joeliton, foi quando deu o primeiro tremor no Pinheiro. E
começou a comoção praticamente sem ninguém saber do que se tratava, achando que o motivo principal seria o bairro do Pinheiro. E com o andar do processo todo, viu-se que o principal causador de tudo isso era a encosta do Mutange, que estava cedendo por motivo das minas da empresa Braskem estarem cedendo. Já não existia mais sustentabilidade por parte das estruturas existentes lá. A exploração da salgema levou a uma desestabilização dessas minas que ficam no subsolo, que acabaram desmoronando, né? E isso fez com que no solo nós tivéssemos essa movimentação, afundamento, né? Colocando as estruturas todas em risco. E daí, com o andar um pouco mais à frente, já em final de 2018, início de 2019, começou as extremidades, porque formava-se um arco onde a encosta do Pinheiro descia, falando de uma forma bem grosseira, puxava o Pinheiro, e as extremidades, que seria Bebedouro e Bom Parto, estariam sofrendo também a questão das rupturas. E daí começou-se a ver que era bem pior do que o que se imaginava. E aí, na sequência, esse tema entra no observatório, iniciam-se negociações e é dada uma resposta preventiva, o que mostra que o Judiciário e o Ministério Público ele pode não apenas atuar na reparação, mas também na prevenção de uma tragédia. E isso ajudou muito, né, na negociação de um acordo entre a empresa e as instituições, Defensoria, Ministério Público, um acordo que viesse atender, digamos assim, o problema mais urgente de desocupação desses bairros e, posteriormente, de indenização dessas famílias, né, e das pessoas que foram afetadas pelo afundamento do solo, né? A questão, por exemplo, dos processos do cumprimento do acordo está sendo feito a milímetros, ou seja, nenhum passo fora. Tudo que a justiça determina através do acordo, dos aditivos, está sendo cumprido em cronogramas traçados pela própria empresa e a terceirizada que desempenha esse papel para ela, está sendo cumprido. Os aluguéis estão sendo pagos, o auxílio relocação está sendo pago, as indenizações já estão sendo, praticamente quase todas aqui no bairro e nos outros demais também estão sendo pagas. Todos os atores se movimentaram para ver a questão da documentação das pessoas, como agilizar, como resolver, e a partir dali, então, foi celebrado o acordo foi homologado exatamente um ano atrás, e desde então o movimento acabou sendo um movimento intenso de retirada das pessoas, de realocação das pessoas para outro local, e depois haverá, então, as casas serão demolidas. Então, inicialmente fez-se um acordo em que a empresa se responsabilizava pela desocupação dessas áreas, mas de uma área um pouco menor, né? A Defesa Civil fez um mapa, chamado mapa de risco, em que ela identificou quais as áreas em que tinha risco de desabamento, e a empresa se obrigou a custear a desocupação e indenização dessas áreas, né? Porém, havia ainda uma outra área que não estava abrangida no acordo, né, e que estava ainda sendo objeto de discussão nas ações, né? A empresa dizia que, olha, tudo bem, eu posso ter, de alguma maneira, influenciado o problema, mas só nessa área mais restrita que eu até aceito fazer, custear a desocupação de uma área um pouco maior, mas tudo também, essa área tão grande como vocês pretendem, é algo que está além do que nós aceitamos. Esse foi um primeiro acordo, já foi muito importante, e alcançava algo em torno de 3 ou 4 mil famílias. Nós aqui no Bom Parto, nós temos uma forma de agir.
Nós montamos um escritório dentro da favela onde auxiliamos todos os moradores a questão de eles não têm a posse do terreno. Foi aberto para nós, através da justiça, a condição de elaborar compras e vendas, de não ter comprovante de residência. Existe uma declaração que a justiça aceita, que ele mesmo preencha, e nós acompanhamos até o recebimento da indenização e também da questão de para onde está indo cada um. Nós começamos o ano com uma boa notícia, né, que foi feito um aditivo ao acordo em que a empresa aceitou, né, fazer uma ampliação da área que seria contemplada, e agora toda a área atingida, absolutamente todas as pessoas que foram atingidas, estão contempladas com um acordo para desocupação da área e indenização. E esse acordo também alcança não só a indenização das pessoas, danos materiais, danos morais, mas também toda a responsabilidade ambiental pela reparação, mitigação do dano ambiental causado, e também indenização por danos morais coletivos, né? Então, foi um acordo abrangente que praticamente contemplou tudo o que se pretendia por meio dessas ações coletivas, né? Então, para nós, foi uma grande vitória. Sobretudo, do lado humano disso tudo, né, mais de 9.600 famílias foram realocadas, foram retiradas dessa área de risco e, devidamente cadastradas, realocadas para outro local, e mais de 3.000 famílias já foram recompensadas. O observatório agiu com celeridade, impedindo que vidas fossem ceifadas e reparando grande prejuízo através de um acordo extrajudicial com a intervenção do CNMP e do CNJ junto à empresa, a Braskem, e esse foi um desses acordos bilionários que alcançou uma cifra de 36 bilhões em indenizações para repor os prejuízos causados a importantes bairros da capital lagoana. O papel do observatório é abrir o diálogo entre os diversos atores numa questão absolutamente complexa para dar celeridade à solução, para que as pessoas fossem cadastradas, que elas pudessem ser retiradas, realocadas e, sobretudo, para impedir o que seria a maior tragédia do Brasil. Maior que Mariana, maior que Brumadinho, maior que todas essas grandes tragédias, Guaratiquis, e outras tantas tragédias que nós temos no país, mas disparadamente essa seria a maior. Essa temática das comunidades indígenas, ela passou, né, a ser acompanhada pelo Observatório Nacional do CNJ e do CNMP, ali coincidindo com o período da pandemia, até porque os indígenas eles têm uma vulnerabilidade muito maior, né, em especial aqueles índios isolados e de recente contato, e a imunidade deles, né, é ainda uma situação bastante vulnerável, e essa é uma preocupação hoje, inclusive do Supremo Tribunal Federal, por onde tramita uma DPF. Os povos em isolamento voluntário, eles estão, assim, num estado grave de vulnerabilidade, né? Se a população indígena como um todo já está em situação de vulnerabilidade, né? Os povos isolados ainda estão muito mais. E aí o risco de extinção desse povo, né, é real, caso a pandemia, né, caso a Covid atingisse esse povo. Eu acho que é fundamental, né, é necessário ter esse observatório, é necessário que tenha essa instância, né, que dê agilidade para os processos, para evitar mais mortes, evitar mais contaminação e evitar maior violência, né, de forma geral,
entre os povos indígenas. Foi criada uma categoria especial, né, nas tabelas processuais, com a palavra Covid, e nós conseguimos ali identificar 232 mil processos. Foi feito, então, um painel de BI desses 232 mil processos, e ao fazer o recorte, especificando um pouco mais do que se tratava, logo identificamos ali a questão do auxílio emergencial. Identificou algumas questões, por exemplo, menores de 18 anos não têm direito à renda emergencial, essa é a regra geral, mas tinham exceções. Se for menina, né, do gênero feminino, que tem filho menor, tem direito ao benefício. Então, por ali, eles começaram a reprogramar o sistema e o próprio sistema começou a emitir o resultado correto. Quais são os problemas que nós precisamos resolver imediatamente, porque há muita gente esperando uma solução? E isto frustra quando a solução não vem rapidamente. E a demora, a ausência de transparência leva as pessoas a ficarem cogitando o que está se passando. E esta dúvida atinge a credibilidade do sistema de justiça. Então, acho que o observatório, em primeiro lugar, ele funciona como um lembrete permanente para as pessoas que estão ali no dia a dia de que aquele caso é especial. Ele não pode ser tratado da maneira como são todos os demais. Mas também atua resolutivamente numa etapa posterior, quando as tragédias já ocorreram, e mesmo assim é preciso que, dentro do nosso sistema de justiça, seja buscada a solução adequada, pelo menos para mitigar as dores, os prejuízos materiais, o sofrimento, como aconteceu nos casos que citei aqui, de Brumadinho, Mariana, lá em Maceió, sem embargo de tantos outros temas caros ao observatório. O observatório não interfere na atividade jurisdicional, não interfere na atividade fim do Ministério Público. Cada um resolve os seus processos, resolve os valores, faz os acordos, julga os processos. Nisso o observatório de maneira alguma interfere, mas o apoio que o observatório pode dar é de identificar onde estão esses gargalos de sistema, da necessidade de diálogo entre as instituições, de articular algum resultado e alguma solução para trazer um benefício maior às pessoas necessitadas. É um observatório que não deixa de ser gravitante em torno dos direitos humanos, que é um observatório que cuida das grandes tragédias do Brasil. E, nesse particular, nós temos a oportunidade de mediarmos grandes conciliações que minimizem um pouco a dor dessas grandes tragédias, como ocorreu em Mariana, Brumadinho. Acho que é um papel que o judiciário deve exercer, porque além da atividade de julgamento, é preciso saber que o judiciário também tem um segmento que realiza a denominada justiça social.